Seja bem-vindo, você, caro aluno da Fapcom, ao primeiro debate do Diretório 31 de maio. Hoje nós estamos aqui pela primeira vez para o debate acadêmico das duas chapas que estão concorrendo ao Diretório Acadêmico. Depois de muita batalha, muita vontade dos alunos em montar o diretório, finalmente conseguimos e hoje vamos apresentar as propostas das duas chapas concorrentes para que você possa aí fazer a sua melhor opção de acordo com a sua escolha. Então, já dou as boas-vindas de antemão a você que está aqui na Fapcom hoje acompanhando. Temos alguns alunos aqui ao vivo presentes acompanhando. E você que não pôde vir, que está acompanhando em casa também, seja bem-vindo. Então, vamos dar início ao nosso debate acadêmico. Nós temos dois grupos, nós temos a chapa Comunique-se e a chapa Todas as Vozes. Então, as duas estão concorrendo ao Diretório Acadêmico. Todas as vozes tentarão convencer que merece a confiança de vocês até o dia 25, assim como o Comunique-se também terão essa oportunidade. Então, agora eu passo a palavra ao Ademar, Ademar Toso, que é o representante do Comunique-se. Você tem 5 minutos para apresentar a proposta da sua chapa, abordando todos os 5 temas envolvidos por vocês, que são cultura, comunicação, esportes, formação profissional e assistência estudantil. Primeiramente, bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, quem está vendo os vídeos. Bom, como a nossa proposta seguiu esse intuito do diretório acadêmico, nossa apresentação da ideia, enfim, foi bem ampla, para atender todas as demandas do aluno aqui da Fapcom. E também criar uma sinergia entre o aluno e a faculdade, que a gente vê uma certa distância em alguns temas que a faculdade tenta suprir com diversas iniciativas, que a gente vê hoje. Bom, primeira coordenação, a coordenação de cultura, a gente pensa em criar uma agenda cultural. Então, eventos externos, eventos internos, criar oficinas para que o aluno possa participar e aprender coisas novas e também ensinar, porque é essa relação de troca também que a gente preza muito, que acreditamos ser muito interessante. A coordenação de comunicação, ela vai criar sinergia tanto da relação do diretório com a faculdade, como também com os alunos também, essa relação para facilitar a aproximação. Depois, a coordenação esportiva, um grande ponto é promover a criação de uma atlética, que é um processo meio burocrático, porém é muito interessante, a participação dos alunos em eventos esportivos, tanto somente para os alunos da Fapcom, como também com outras faculdades. Então, esse fica tanto um evento interdisciplinar, como também um interfaculdade, bem interessante. E, assim, uma questão interessante para esclarecer que dentro da Atlética, a Atlética ela é uma associação que ela abrange diversos esportes a partir do interesse dos alunos. Então, os grupos se reúnem e formam grupos de esporte do seu interesse, e a Atlética tem o dever de auxiliar esses alunos na participação e de promover, bem como também os lugares para treino, enfim, possibilitar que eles executem a atividade da maneira mais confortável possível. Posteriormente, tem a coordenação de formação profissional, que é o que a gente mais destacou, que é atividades que por exemplo, também oficina, grupo de estudos, que pode ser feito, também cursos extracurriculares. Também a gente chegou a especular também a questão de trabalhos fora, que no exterior, assim, levar o aluno para fazer um intercâmbio, mas também isso também implica numa questão financeira que estamos estudando, criar centros de discussão de ideias, também política, social. Então, já tem alguns grupos que se reúnem para discutir diversos temas, e a gente acha isso muito interessante, que é isso que fomenta o crescimento do aluno. E, por último, tem a coordenação de assistência estudantil, que ela vai ser meio um aparato dos alunos, ela vai tratar direto das maiores dificuldades do aluno. Então, ela que vai acolher, seria ela que uma das nossas propostas também é a criação de um departamento de enfermaria ou capacitar um X de pessoas e informar os alunos que esses X de pessoas da faculdade, da instituição, são capacitados para atender o aluno caso ele tenha algum problema. A gente teve até uma ocasião de uma menina que passou mal e ficaram esperando para acudi-la. E é interessante o aluno ter essa segurança.
A gente acredita que isso é muito importante, você se sentir seguro no ambiente de estudo para você se desenvolver bem, né? E, enfim, em suma, é isso. A gente tem nossa proposta é bem ampla, então, se a gente for discutir as possibilidades de diretório, elas são enormes. Então, acho que só de a gente estar nesse momento já é uma vitória para a gente já fica muito feliz dessa participação de todos aí. A gente conta aí com a colaboração do pessoal, com a confiança e participação, que é isso que faz girar mesmo o diretório. E visitem nossa página, lá tem todas as nossas propostas, nossos vídeos, e é isso tudo, pessoal. Ok, muito obrigado ao coordenador-geral Ademar Toso, que representa a chapa Comunix. E agora eu passo a palavra para a chapa número 2, a chapa Todas as Vozes, com a coordenadora-geral, a Viviane Andrade. Oi, bom dia, boa tarde, não sei que hora vocês estão assistindo isso. Mas, para falar primeiro da chapa, eu tenho que falar da composição, do porquê nós escolhemos. Entre nós, não foi a escolha da afinidade, mas sim da representatividade. Essa faculdade, ela é nova. Então, nós demos priorização para cada minoria para ter realmente um espaço, sermos todas as vozes. Então, nós temos na composição uma mulher negra que é mãe, por exemplo. Como é que a gente liga com essa mulher? Que é diferente do homem LGBT, do homem hétero, as pautas. Tentamos ter uma inclusão muito grande. A nossa chapa, ouvir o aluno, na questão de... Não é uma proposta. Um DA existe para ouvir o aluno. E todos os alunos precisam ter esse espaço, para que juntos nós conseguiremos formar uma faculdade melhor. Então, vou falar primeiro das propostas. A comunicação direta entre a universidade, que é a questão do porquê o DA existe, para sermos ouvidos. A cultura. Na cultura, nós queremos angariar cada vez mais os eventos culturais que acontecem. O pessoal de fotografia possui trabalhos brilhantes. E por que esses trabalhos não são expostos na universidade? Porque nós temos pessoas que fazem poesia, que fazem música, que fazem teatro, que fazem as mais diversas coisas. Tem aulas de teatro aqui, porque a gente não assiste, porque a gente não tem acesso ao teatro, à música que nós mesmos fazemos. E eu acho que os professores deviam começar a contar esses eventos como horas complementares, porque cultura não é tudo aquilo que dá ingresso. Cultura é o que você presencia e o que é feito pelo ser humano. A atlética, nós também queremos fazer uma atlética, só que uma atlética mista, que não seja uma coisa segregadora para a mulher, que a mulher e o jovem LGBT ele possa participar dessa atlética, ele possa ter uma voz. E o esporte em si é uma manifestação cultural muito forte. Nós sabemos que o esporte ele tem a origem, até ele conta muitas vezes a história do próprio país, da própria civilização. Então, não ficar só naquela coisa do futebol. Mas vamos tentar trazer uma coisa diferente? Me interesso por, sei lá, badminton? Vamos trazer isso. Vamos mostrar, vamos fazer esse acesso à cultura. Parcerias. A biblioteca existe, eu não sei se vocês sabem, mas algumas bibliotecas têm parceria entre si. Nós vamos tentar propor para a universidade fazer parcerias entre as bibliotecas, para que não ficamos atentas só a essa, que não tem um volume tão grande de livros, e muitas vezes a gente acaba tendo um déficit muito grande, e acaba precisando para alguma aula, acaba tendo que comprar, e nós sabemos que arcar com esses custos é uma coisa muito difícil. Então, também parcerias, não só com biblioteca, mas tentar... Eu acionei a faculdade, eu vi que eles não tinham parcerias de intercâmbio, e seria interessante trazer isso, porque a instrução, principalmente agora, que a faculdade está investindo mais na pesquisa científica, não vem apenas dos livros, mas das vivências dos alunos. Então, o intercâmbio é uma questão muito interessante, e os convênios de estágio. E não só existir isso, mas centralizar para ter um acesso único, um portal, para que o aluno que precise de estágio ele não precise ficar olhando a página inteira da Fapcom, que geralmente não é atualizada, ou ter que ficar indo nos murais. Então, faça um portal, é uma coisa super simples de fazer, onde nós conseguiremos olhar, tem estágio tal, as pessoas podem divulgar os próprios estágios das empresas em que trabalham. O Brasil está vivendo agora um momento de instabilidade financeira. Nós estamos estagnados economicamente. Com isso, teve um corte na educação enorme. As pessoas estão perdendo FIES. Uma boa parte dessa universidade são feitas de pessoas que só entraram pela questão do FIES e do ProUni. Então, como que a gente vai lidar com uma mensalidade subindo acima do piso da inflação, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas a inflação veio em torno de 6,5% e a universidade subiu a mensalidade mais de 7%. Então, para onde está indo esse dinheiro? É função do DEA, assim, fiscalizar e cobrar. Cadê as melhorias na infraestrutura? Cadê os computadores novos?
Cadê todo o retorno que está vindo para a gente em eventos? E, por falar em eventos, por que nós não podemos escolher quem vir? Porque, assim, muitas vezes, eu já ouvi de muitos alunos não se sentirem representados pelos palestrantes que vêm aqui, que ministram aulas. Ou então, são palestras que muitas vezes são interessantes, e às vezes tem uma ultra interessante que é só em um período, é em outro, e muitas vezes não tem o acesso, muitas pessoas não ficam sabendo. Que nem um caso muito triste foi quando a Ariano Suassuna veio aqui e muita gente não sabia. E, pô, a Ariano Suassuna, né? Então, ter uma participação ativa dos alunos, que eles falem, nós queremos ouvir sobre tal coisa, nós somos comunicólogos, o pessoal de PP quer ver uma coisa muito diferente do pessoal do JO, então por que obrigar o pessoal de PP a ficar numa palestra que muitas vezes não vai ser benéfica e às vezes só participa por presença ou qualquer coisa do tipo? A preparação profissional é uma questão importante, porque é aquela coisa, nós não temos que nos ater somente aos eventos, aos sarais. Nós estamos em uma universidade, daqui a pouco a gente está entrando no mercado de trabalho. Trazer mais cursos para a faculdade e cursos em horários mais acessíveis, cursos variados e extras. Trazer também a questão das palestras entra, a questão do intercâmbio entra, porque é uma coisa que conta muito, principalmente para a galera de comunicação. O tempo se encerrou. Ok. Então, já que as duas chapas apresentaram suas propostas, já deu para ter mais ou menos ideia do que cada uma compõe, assim, dentro dos seus membros, o que tem de interessante. Vocês têm aí a opção agora de escolher. Nós teremos um bloco somente com perguntas também, onde cada uma das chapas poderá fazer uma pergunta à chapa adversária, e aí vamos esclarecer alguns outros pontos. A gente vai fazer um pequeno intervalo no debate e voltamos em seguida. Estamos de volta com o debate das eleições do Diretório Acadêmico 31 de maio. Neste segundo bloco, nós faremos as famosas perguntas. Agora, cada representante, cada coordenador geral terá o direito de fazer uma pergunta com um tema sorteado para seu adversário e funcionará da seguinte forma: 1 minuto para a pergunta, o adversário terá 1 minuto para a resposta, depois 30 segundos para a réplica e outros 30 segundos para a tréplica. Então, agora eu vou sortear a chapa que fará a primeira pergunta, na sequência sortearei o tema. Faz a primeira pergunta a chapa de número 2. A chapa Todas as Vozes, da coordenadora Viviane Andrade. O tema catracas. 1 minuto. Catracas. Quais iniciativas a sua chapa pretende implementar na utilização das catracas mediante a segurança? Bom, a gente já tem o conhecimento que a faculdade tem a meta de nesse ano, realizar a implementação. A gente já viu na semana essa movimentação por parte deles. A gente, sim, acha necessário ter as catracas. E, como é uma questão da instituição, e a gente já está vendo mobilização, acho que cabe a nós, alunos, acompanhar todo esse processo e cobrar caso ele não seja cumprido. Viviane, a réplica. Não tenho como ir contra esse argumento, porque é também um princípio do nosso grupo a implementação de catracas pela questão da segurança. Mas tem um viés muito grande de como ele vai acontecer, como é que os alunos vão ter acesso às carteirinhas. E se você perde a carteirinha, você fica impossibilitado de entrar na faculdade. Isso é uma forma até de segregar, porque muitas vezes você não tem aquele dinheiro, não tem o acesso a poder estar adquirindo a carteirinha. E eu queria pedir para o candidato poder parar de rir um pouquinho, está me desconcentrando. Obrigada. E fazer isso, porque nós tivemos um caso de assédio em que o namorado de uma das alunas veio e essa menina teve que ficar o tempo inteiro no estacionamento, não teve uma abertura, porque as catracas são livres. Mas também tem que ver o outro lado da faculdade. Tempo esgotado. Candidato Ademar, fazer a tréplica? Sim, realmente, até por esse ponto e, enfim, demais pontos, ocorreu outras situações, não desse mesmo gênero. Mas eu acho que a faculdade, a partir do momento que implementar a catraca, ela pensa também no sistema de poder ter o acesso dos visitantes, porque tem um pessoal que vai na secretaria, enfim, pedir informação. Então, eu acho que a partir do momento que vocês têm um bloqueio, que são as catracas, deve ter também uma lista, um outro controle de acesso, de acordo com também seguranças dispostos ali. Ok, tempo esgotado. A segunda pergunta será da chapa Comunique-se. Coordenadora Ademar Toso, o tema é equipamentos e infraestrutura. 1 minuto.
Como que vocês prevêem acordar essa questão, né, no momento, como você disse, também financeiro tão delicado, acordar essa questão com a faculdade de uma forma também não impositiva, de uma forma pacífica, prezando também um bom relacionamento? Candidata Viviane, 1 minuto. Nós já entramos em contato com a universidade, com a faculdade em relação aos equipamentos. Eles falaram que a partir do próximo ano serão renovados todos os equipamentos e os que estão em laboratórios irão para a parte da frente, descoberta, e irão para a sala. Então, nossa medida, agora que nós já entramos em contato, é continuar fiscalizando para ver se eles vão realmente cumprir o que eles prometeram. E, se não cumprir, fazer a pressão, até pela questão da mensalidade, de quanto a gente está pagando, e nós precisamos desses equipamentos disponíveis e de boa qualidade. Candidato Ademar, a réplica. Sim, realmente é interessante, não só o pessoal do diretório, mas os alunos como um todo, acompanhar esse processo, cobrar as melhorias de acordo com as nossas necessidades, que conforme a ampliação da faculdade vai aumentando, e os trabalhos também, quanto melhor a estrutura, melhor a qualidade do nosso trabalho e desenvoltura neles. Viviane tem direito à tréplica. Não? Então vamos para o próximo tema. Sede do diretório acadêmico, a pergunta da chapa Todas as Vozes. Viviane, 1 minuto. Pelo menos no período noturno, existe uma deficiência muito grande de salas disponíveis para que os alunos exerçam seus trabalhos, executem tudo mais de uma forma tranquila. Como o senhor pensa em fazer uma sede na universidade, sendo que não está tendo tanto espaço? E onde? Candidato Ademar, 1 minuto para a resposta. Nós já pensamos em relação a isso, já até falamos com o pessoal da faculdade, a gente tem contato com o pessoal do marketing. Tem umas salas que eles utilizam um pouco espaço referente ao estoque de materiais prontos, de divulgação, que pode ser realocado para uma outra sala que fica se não me engano, no -2, que eles deixam acesso ao pessoal da limpeza. Candidata Viviane, a réplica. Eu acho que a disponibilidade para o aluno não tem que ser apenas na questão física, eu acho importante até para guardar documentos como tesouraria, mas também promover, fazer esse acesso de comunicação, não numa sala, não do aluno ir apenas numa sala, mas promover mensalmente debates com esses alunos para que eles digam as melhorias, mas ter a sala apenas só para guardar documentos e ter alguém ali disponível caso ocorra algo de emergência. Candidato Ademar, a tréplica. Realmente, essa é a premissa, que dentro do diretório, da sala do diretório, seja uma questão para organizar os documentos, aquele movimento, enfim, administrativo que rola. Mas as reuniões serão abertas, assim como foram essas primeiras assembleias, do qual nós mobilizamos. E esse, referente ao espaço de estudo, a biblioteca já ampliou esse espaço, mas eu acho interessante também o aluno pensar que tem o final de semana aqui que é aberto, enfim. Então, os espaços disponíveis Candidato existem. Ademar, tempo esgotado. Vamos ao próximo tema. Pergunta agora a parte da chapa Comunique-se sobre requerimentos. 1 minuto. Como você vê esse processo do requerimento de uma forma que agilize os processos, enfim, as dificuldades que os alunos têm na questão do retorno e, enfim, esse contato, essa relação com a faculdade? Pode responder? Candidata Viviane, 1 minuto para a resposta. Fazendo uma centralização da própria estrutura da secretaria, porque é muito segregado os pontos e, principalmente, dá para ver isso quando você liga para a faculdade, você tem que esperar 2 horas e nunca arrumar o certo. Fazer uma centralização, instruir a equipe a, se for te mandar para uma outra área, saber exatamente, ou ter alguém de acesso que saiba direcionar todas as suas dúvidas. Além da centralização, tem que haver uma questão de conversa com a universidade sobre os preços que eles estão cobrando enquanto os requerimentos, que não deveriam ser cobrados, e coisas rápidas que eles poderiam fazer, talvez contratar mais gente para acelerar o processo, porque muitas vezes a gente precisa para ontem e tem que ficar esperando a faculdade e acaba sendo prejudicado quanto a isso. Candidato Ademar, a réplica. Nós acreditamos que o processo seria interessante ter um acompanhamento online e ter esses prazos e acordado com os alunos, já ter a ciência de quanto tempo que ele vai esperar, de quanto tempo que ele vai receber, e se a gente pode agilizar, e também quanto à cobrança das tarifas, que é uns documentos tão simples, muitas vezes, que não há necessidade de ser cobrado. Isso é o que nós acreditamos.
Candidata Viviane, a tréplica. Eu não acho muito viável essa questão de fiscalização pela internet para documentos simples, porque acaba burocratizando muito mais o serviço, o que acaba deixando ele mais demorado, porque até eles fazerem a ficha de quem pediu o quê, fazer, por exemplo, um RA de retorno, ficar passando o código, acaba perdendo muito tempo. Ok, muito obrigada, candidata. Próximo tema, atlética. Pergunta da chapa Todas as Vozes. Viviane, 1 minuto. Como vocês pretendem fazer a composição da parte administrativa da Atlética? E ainda mais com os recursos financeiros e quem serão os integrantes? Bom, Candidato Ademar, 1 minuto para a resposta. Bom, quem compõe a Atlética são os alunos interessados em participar no esporte. Então, tem uma representação dentro daquele grupo, que pode ser legível também por voto. E, enfim, a Atlética é bem ampla nesse sentido. A parte administrativa também ela deve ser igual para todas. Então, ela deve atender todas as necessidades. A Atlética, basicamente, ela tem que prover o espaço e incentivar a prática do esporte. Basicamente, a função da Atlética é essa. Candidata Viviane, 30 segundos para a réplica. Como incentivar uma prática do esporte, falando de interesse de aluno, sendo que uma boa parte das pessoas são segregadas desse esporte? A inclusão ela não é feita. Já é dito para determinadas classes de pessoas, você não tem que estar aqui, e essas pessoas acabam não tendo interesse. Então, existe uma minoria nesse aspecto que vai se interessar, vai compor e vai acabar ficando uma coisa direcional, unicamente direcional. Candidato Ademar, 30 segundos para a tréplica. Bom, a Atlética ela tem que prover a possibilidade. Então, tem a possibilidade de a pessoa participar, a pessoa tendo interesse, ela vai e participa. Hoje a gente já tem um evento de futebol, que foi um grupo que se mobilizou e quis fazer o futebol. Então, por parte deles, iniciativa dos alunos. A Atlética vai pegar essas iniciativas, e isso pode ser independente do público, porque o diretório é feito para os alunos, não vai diferir, não vai diferir sexo, idade, cor, raça, religião. Não vai diferir o aluno em nenhuma forma. Ok, muito obrigado, candidato Ademar. Última pergunta deste nosso bloco, da chapa de número 1, Comunique-se. Tema comunicação interna. Candidato Ademar, 1 minuto. Bom, pessoalmente, eu já trabalhei em comunicação interna e eu acho a comunicação interna da faculdade falha, né? Então, acho que deveria ter novos recursos, por exemplo. Se tiver um monitor que não é tão caro, comprar um televisor que possa passar a comunicação de uma forma mais interativa e mais interessante para os alunos, consegue chegar mais perto dos alunos, eu acho bem interessante. A faculdade está fazendo algumas iniciativas quanto a isso, que é o WhatsApp, por exemplo, mas eu acho que ainda precisa ter uma sinergia quanto a esses sistemas, esses departamentos que eles criaram, né, de certa forma. Candidata Viviane, 1 minuto para a resposta. A comunicação interna, com certeza, é falha, ainda mais é mais visível isso porque a maior parte são comunicólogos e filósofos. Eu acho que nós temos que fazer, quanto alunos, a criação de portais acessíveis, não apenas o WhatsApp, porque muitas pessoas não têm acesso, muitas pessoas não têm internet naquela hora. Muitas vezes eu tento conversar pelo WhatsApp com o pessoal da secretaria, eu demoro 3 dias para ter um retorno efetivo. Então, a utilização com a ascensão da internet é a criação mesmo de portais, mas portais específicos. Não jogar tudo na plataforma da Fapcom e você ter que se matar de procurar ali uma coisa que você quer rápido. Candidato Ademar, 30 segundos para a réplica. Nós temos como prova até a questão mesmo da assembleia do diretório acadêmico, que a gente foi divulgando pela internet, também nos murais, e a gente chegou a uma conclusão que na internet chega um determinado X de pessoas. Eu acho que tem que reforçar, é interessante reforçar mesmo a comunicação dentro da faculdade, onde o aluno está, onde o aluno vai passar, onde o aluno vai ver. Eu acho que, nesse ponto, realmente seria interessante ter um esforço da faculdade e dos alunos em cima. Candidata Viviane, 30 segundos para a tréplica. Sim, mas até esses equipamentos chegarem, até eles fazerem todas as renovações de informações, é um processo que demanda muito tempo, que é um tempo que a futura chapa possivelmente não vai ter. Também tem uma questão de viabilizar, de não ficar usando tantos papéis que nem usam em murais, porque poucas pessoas têm um tempo hábil. Muita gente chega do trabalho, já está atrasado para a aula, não tem como parar em frente ao mural para ler alguma coisa. A internet ela facilita, porque nós estamos logados uma boa parte do tempo, o WhatsApp nem tanto, mas a criação, para mim, efetiva é a dos portais específicos.
Ok, candidata Viviane, muito obrigado. Candidato Ademar, também muito obrigado pelas respostas. Nós vamos fazer mais um breve intervalo aqui no debate do Diretório Acadêmico 31 de maio. Convido os presentes aqui na FAPCOM a fazerem perguntas aos candidatos que eles vão responder no nosso terceiro bloco. Vocês podem entregar as perguntas para a Laila durante o intervalo. Estamos de volta com o primeiro debate do Diretório Acadêmico 31 de maio. Vamos para o terceiro bloco, onde os concorrentes vão responder perguntas feitas pela plateia e também uma pergunta já pré-selecionada pela comissão eleitoral. Então, já vou sortear aqui a ordem de quem responde primeiro, né? Vamos ver aqui quem sai respondendo. Chapa de número 1, chapa Comunix, então, com o representante Ademar Toso. Nós teremos também 1 minuto para a resposta, então você começa respondendo. Na sequência, a Viviane Andrade, da chapa Todas as Vozes, terá o direito de resposta também, relacionada à mesma pergunta. Então, vamos à primeira pergunta sorteada. Com relação aos cursos extracurriculares, quais os horários que seriam mais acessíveis do que os que já temos atualmente? Bom, acho que seria no sábado ou em um período, por exemplo, se o aluno faz o curso de manhã, ele é estudo matutino, ele poderia fazer o curso à noite. Aqui depende muito da disponibilidade de salas. Acho que, quanto aos cursos, seria interessante montar, sim, um cronograma, uma grade, para que os alunos possam ver e usufruir e ver o melhor horário para fazer o curso, né? Candidata Viviane, 1 minuto. Além dos sábados, fazer cursos próximos aos horários de aula. Um exemplo, depois do período matutino, ter algum curso, ou antes do período noturno, ter algum curso. Porque as pessoas que têm um tempo disponível entre o tempo, às vezes, que trabalha, ele consegue frequentar e consegue ver. E aos sábados, colocando em um horário acessível. Um exemplo, colocar sábado 2 da tarde. Não vai prejudicar tantas pessoas. Ok, muito obrigado aos dois candidatos. Vamos à segunda pergunta. Desculpa. O que as chapas farão com relação aos alunos que sofrem algum tipo de assédio, moral ou sexual, de algum professor ou funcionário da FAPCOM? Candidata Viviane, 1 minuto. Primeiro, estabelecer parcerias. Um exemplo sobre a violência contra a mulher, tem um hospital especializado chamado Pérola Byton. Manter, não uma parceria direta, mas manter uma comunicação. Você tem que preservar, ter um sigilo dessa pessoa, preservar a integridade dela e acionar a faculdade para que alguma medida seja tomada. Principalmente em caso de assédio, que já acontecem dos professores para com os alunos, ou de abuso de poder. Manter a integridade dos alunos e cobrar da faculdade um posicionamento, além de ter um encaminhamento para essa pessoa, caso ela queira exteriorizar a agressão que ela sofre. Candidato Ademar, 1 minuto para a sua resposta. Bom, a Comissão de Assistência Estudantil ela é mesmo para isso, né, para acolher o aluno, independente da dificuldade. Acho que casos esses a gente não pode permitir na faculdade, né? Acho que centros de discussão sobre o tema é interessante ter, que a Comissão de Coordenação Profissional irá propor. Acho que, além de você pegar e abordar o tema criticamente, o pessoal pensar sobre o assunto, porque isso é uma forma também de coibir. E, sim, a assistência estudantil dá todo esse aparato, seja com parcerias, seja também pelo próprio contato que eles têm, enfim, a partir disso. Muito obrigado aos candidatos pelas respostas. Agora vamos à pergunta que foi selecionada previamente pela comissão eleitoral. Como as chapas farão com que o diretório se diferencie da ouvidoria da FAPCOM? Candidato Ademar, 1 minuto. Bom, o diretório ele é uma mobilização dos estudantes, né? Então, não simplesmente irá ocorrer como uma reunião de coordenadores, do qual os alunos repassam para os coordenadores de cursos e os mesmos repassam para a faculdade e para eles pensarem a possibilidade de ocorrer. O diretório acadêmico ele tem uma função mais ativa, então ele vai fazer por onde as coisas ocorrerem, seja por uma modificação, implementação de uma estrutura, que ele pode também gerir. O diretório acadêmico também terá uma função financeira com parte disso, então ele poderá prover certas coisas. E eu acho interessante, né, esse ponto por conta disso, porque a partir daí o diretório pode
fazer várias coisas. As possibilidades são amplas a partir disso. Candidata Viviane, 1 minuto. Autonomia e ação. O diretório ele não tem que ficar dependendo da universidade. Para muitas coisas nós dependemos, sim, que são questões administrativas, mas não ficar pedindo permissão para outras, não ser passivos e omissos à universidade. Nós não somos ouvidoria. Nós somos a voz do aluno que vai falar e vai ser ouvida, sim. E a ação, porque não é só para ouvir, é para fazer, é para dar a cara a tapa, é para ouvir o problema e tentar apresentar uma solução e juntar os alunos unidos para conseguirmos concretizar essa solução. Muito obrigado aos candidatos pelas respostas. Aqui nós encerramos, então, com relação às perguntas. Lembrando que as duas chapas receberão todas as perguntas recebidas pelos participantes. Os que estão aqui hoje na FAPCOM participando do debate, vocês receberão em separado e terão um prazo para responder, para depois disponibilizar esse material para que eles tenham acesso também. Então, agora, a candidata Ademar, 1 minuto para suas considerações finais. Bom, acredito os pontos foram interessantes discutidos aqui. Eu acho um ponto interessante a citar, até para não alardar os demais. A questão financeira, por exemplo, o aumento da faculdade, ele é relacionado não a Paulus, é a PIA, né, que é responsável por esse ponto. E acho interessante também citar que, quanto às modificações dentro da instituição, como o diretório ele é um órgão à parte da instituição, a relação deve ser, a acordada deve ser conversada, acho que muito antes de você tentar uma ação impositiva. A faculdade nos recebeu muito bem com a proposta do diretório, em todas as assembleias, disponibilizou o espaço e nos ajudou. Eu acho que esse ponto é muito positivo, então a gente vê a faculdade como parceira nesse sentido, né? Porque é uma faculdade que ela tem uma cabeça muito aberta e que promove a participação dos alunos, e ela achou muito interessante essa proposta, e a gente queria frisar esse ponto. Muito obrigado, candidata Ademar. Candidata Viviane, 1 minuto também para suas considerações finais. Sim, ela vai achar bastante interessante enquanto ela não for o alvo das críticas. Porque quando o aluno tiver uma crítica direcionada à faculdade, a faculdade vai tentar coibir de alguma forma. E quando você tem uma dependência muito grande do órgão, você acaba sendo omisso. E isso afeta os estudantes. A chapa não é promessa, você não tem que prometer ouvir os alunos. Um DA é a voz do aluno, ponto. É para isso que ele existe. Ele é uma forma de execução, é uma forma de centralizar todas as pautas e chegar e falar, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Se vocês puderem nos ajudar, beleza, está ótimo. Se vocês não puderem, vai haver um atrito sim, porque nós precisamos das nossas melhorias. A nossa chapa, frisando uma coisa, nós não estamos prometendo nada, nós estamos nos comprometendo a fazer aquilo que é necessário para melhorar a vida estudantil do aluno. Ok, muito obrigado pelas considerações finais, Viviane Andrade. Agradeço à chapa Comunique-se, à chapa Todas as Vozes, que fizeram parte desse primeiro debate do Diretório Acadêmico 31 de maio. E também agradeço a você, aluno FAPCOM, que esteve aqui na faculdade hoje acompanhando o debate ao vivo, que está em casa também assistindo esse material em vídeo. E lembre-se que tudo isso é parte de um importante processo para a faculdade e os seus alunos. E cada um que esteve aqui hoje, ou você que está na sua casa assistindo, o pessoal das chapas que compareceram para o debate, as chapas que se inscreveram, o pessoal que demonstrou todo o interesse, não somente hoje no debate, mas desde a criação do Diretório Acadêmico, todos são importantes e todos estão de parabéns. Então nós encerramos o debate 31 de maio por aqui e até as eleições.